Boa noite, bom dia, boa tarde para você que nos ouve. Meu nome é Matheus Pompeu Santana, estou apresentando o podcast da Difusão Legal. No episódio de hoje, tenho a honra de receber o nobre doutor Vinícius Rodrigues Alves, advogado criminalista com a atuação em todo o país e com sede do seu escritório profissional na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, e com anexos em Brasília e São Paulo, capital. O doutor Vinícius Rodrigues Alves, como já mencionei anteriormente, é advogado criminalista, já trabalhou como procurador jurídico em diversos municípios, no início de carreira no estado de São Paulo. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, mestrando em Segurança Pública, Direito Penal e Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-graduando em Ciências Criminais pela Universidade de São Paulo, é membro do Instituto de Ciências Penais, o ICP, é membro da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, a CRIMESP, é diretor municipal da Abracrim, Ribeirão Preto, é membro da Rede Ação e Reação Internacional, RARI, e possui uma atuação em grandes operações policiais. Doutor Vinícius Rodrigues Alves, feito essa breve apresentação, eu lhe passo a palavra para suas considerações iniciais. Doutor Matheus, primeiramente eu gostaria de agradecer você pelo convite da gente estar aqui, né, fazendo esse bate-papo criminal. Eu acho que é uma atitude louvável pelo doutor por estar fazendo uma difusão, né, de todo esse contexto, de toda essa matéria e aproximando não só o meio jurídico do contexto criminal, mas também toda a sociedade. Então eu fiquei muito feliz através desse convite e espero poder contribuir com alguma informação que seja importante, tanto para o âmbito jurídico, quanto para as pessoas que vão ouvir esse podcast, e com certeza vamos transmitir o que há de importante no direito criminal, né? Que é os princípios constitucionais, a base do direito, o direito do contraditório e da ampla defesa, esses atos que todo cidadão deve ter o conhecimento de ter o direito de ter e que, por algumas ocasiões, algum poder do Estado, por algumas ilegalidades, como a gente viu aí em mídias nacionais, que ocorreram. Então, o nosso papel é esse, o nosso papel é lutar para que essas pessoas tenham o devido respeito processual. Então, eu agradeço muito pelo convite e também dou os parabéns pela atitude de estar criando esse podcast e de estar aproximando todo mundo para uma matéria tão importante que é essa, que é o direito criminal. Doutor, eu que agradeço e é uma honra poder contar com a tua participação, os meus sinceros agradecimentos. Agora, qual que foi o município que o doutor é nascido? Olha, doutor Matheus, eu nasci na cidade de Miguelópolis, é um município muito pequeno, no máximo 35 mil habitantes. Sou uma pessoa com muito orgulho de origem pobre. Meu pai e minha mãe me formaram com muitas dificuldades, inclusive meu pai é uma pessoa cadeirante desde os seus 20 anos de idade. E ele, para me formar minhas duas outras irmãs, batalham muito para isso, a minha mãe também. Então, tipo assim, no meu contexto de convívio, ter um grau superior seria quase algo, digamos, pelo pensamento humano, quase impossível, mas Deus nos abençoou e eu consegui aí obter essa formatura e posteriormente a isso eu me mudei para Ribeirão e iniciei a advocacia criminal. Certo, o doutor é nascido, aliás, é criado nesse município que o senhor nasceu? Isso. Eu fui nascido e Quando, criado no município de Miguelópolis. quantos mil habitantes tem o município de Miguelópolis, doutor? Hoje, em torno de 30 a 35 mil. É um pequeno município do interior do estado de São É Paulo. um pequeno município, ele fica, assim, por questão geográfica, a 80 quilômetros de Barretos e 130 de Ribeirão Preto. Então, ele fica ali do lado, bem do lado de Minas, Conceição, Uberaba, fica próximo desse triângulo aí. A gente brinca que é o Triângulo Mineiro dentro do estado de São Paulo, né? Realmente. Doutor, até qual idade que o doutor permanece no teu município de nascimento e decide, então, se deslocar até o município de Ribeirão Preto? Por qual motivo que o doutor decide? O doutor já era graduado em Direito? O doutor não Sim. era graduado em Direito? O meu maior motivo foi o seguinte contexto. Eu, desde os meus 18 anos,
eu ingressei no âmbito público, então eu tinha um conhecimento, mesmo sem ainda terminar a faculdade, no contexto do crime público, do procedimento licitatório, de secretarias e tudo mais. E durante a faculdade, eu sempre percebi que realmente eu gostava do direito penal, do direito processual penal, todo o mecanismo, o trabalho que era elaborado ali, eu tinha aquele papel de ser o líder do grupo, então isso foi uma coisa natural. E assim, após terminar a faculdade, por notar que o município era pequeno para fazer o que eu tinha em pensamento de fazer, porque eu tinha um pensamento assim que a gente forma, né? Pega ali a carteira da OAB, muitas pessoas brincam que falam assim, mas vocês pensam no dinheiro. Eu acho que o advogado criminalista é o advogado que tem a menor pensamento na questão econômica, se comparando com as outras áreas. Mas sim, a gente tem um pensamento de fazer justiça e de afastar as injustiças. E Ribeirão Preto, por ser uma cidade bem extensa, né, com um corpo maior, mais amplo, eu me resolvi iniciar tudo ali, que seria a sede do meu escritório, começar os primeiros passos, né, dentro da advocacia criminal dentro daquela cidade. Então, foi uma opção que foi acertada, a cidade me recebeu muito bem e hoje eu tenho, assim, um reconhecimento ali pela sociedade muito positivo, porque eu fui com essa intenção de ajudar as pessoas primeiro e automaticamente depois essa cidade que me recebeu há 6 anos me ajudou reconhecendo todo o meu trabalho. Muito, muito interessante a história. Doutor, eu tenho um questionamento que eu sempre pergunto para os meus entrevistados e entrevistadas no seguinte sentido: quando que o doutor decide ingressar na graduação em Direito? O que foi determinante para que o doutor optasse por esse curso? Eu brinco que desde o começo, doutor Matheus, da infância e ali da adolescência, eu percebi que eu não gostava de, digamos assim, eram umas brincadeiras, mas, ao meu ver, eram injustas com alguns colegas. Um bullying que eu via que estava ultrapassando, quando envolvia agressão física, uma professora que tratava um de uma forma e tratava o outro de outra. Eu sempre tive esse instinto protetor, sempre de chegar, apaziguar, trazer comigo esse papel. Então, eu automaticamente fui analisando qual profissão que encaixava que eu poderia fazer isso de uma forma mais precisa. Então, muitas pessoas brincam, mas só o advogado tem os outros papéis aí no direito, e eu explico, falo, olha, a questão do advogado, ela é tão louvável e deve ser tão respeitada que a gente está do lado de cada cadeira, a gente está contra todo o poder e mesmo assim a gente consegue efetivar a defesa dos indefesos. Então, o que me levou a fazer a faculdade de Direito é a questão humanitária. Eu sempre tive essa questão humana comigo, sem, obviamente, misturar papel político, mas é importante a gente citar uma questão mais social, uma questão mais abrangente de ajudar as pessoas. Então, isso me direcionou para o direito. E é assim que eu conheci realmente o que era o direito, pensei, realmente eu estou no lugar certo. Certo. Dentro da graduação em Direito, quando que o doutor decide fazer pela escolha da advocacia? Pergunto isso porque há inúmeras outras profissões dentro da área jurídica, né? Sim, sim, sim. Olha, doutor, foi um fato muito inusitado que eu gostaria de compartilhar, que, né, no momento que você está ali fazendo a faculdade, você passa por inúmeras dificuldades. E eu, particularmente, passei por uma dificuldade financeira muito grande durante esses 5 anos, né? A gente tinha esse problema e tinha dia que eu tinha que optar, fazer cópia, né, de material para estudo de prova, ou até mesmo de algumas matérias futuras, ou ali comer um salgado, tomar uma guaraná. E chegou no terceiro ano, eu fiz essa opção de imprimir um monte de folha, gastar ali o único dinheiro que eu tinha no bolso, e eu estava sentado ali no corredor da faculdade. E teve uma professora, ela chama doutora Roberta, eu espero que ela também veja esse podcast, que ela faz parte de tudo isso. Ela parou e perguntou, Vinícius, por que você tá triste? O que está acontecendo? Nossa, doutor, é tão complicado, né? A gente passa por tanta dificuldade. Hoje eu tive que optar a imprimir, porque eu não sei como que eu vou voltar, né? Porque eu não estudei na cidade de Miguelópolis, eu estudei em Ituverava, era 30 quilômetros, mas a gente tinha que pegar ônibus e tudo mais. Será que isso vai valer a pena? Aí ela pegou, virou para mim e falou assim, Vinícius, eu te dou aula desde o
primeiro ano, né, no direito penal, direito processual penal. Eu, sinceramente, achei que você trabalhava em alguma delegacia, algum fórum da cidade, porque você sempre se destaca na área criminal. Então, tudo isso que você está passando aqui, se você manter esse princípio de ajudar as pessoas, é a advocacia, o mundo, né, vai te retribuir. E eu gravei aquilo ali na minha cabeça. Falei, são tantos sinais para mim ficar na advocacia, para mim ficar no âmbito criminal, que eu acho que eu não devo sair muito disso. Então, eu tive uma previsão do futuro ali no terceiro ano com essa professora, que me ajudou muito também, nesses momentos ali de dificuldade durante a faculdade. E essa professora, ela era ou é advogada criminalista, doutor? Ela é professora até hoje na faculdade de Tuverava, ela dá aula na faculdade de Franca e ela também é advogada criminalista. Ela é uma pessoa sensacional que, em todos os momentos dessas travas que eu acredito que todos os estudantes passam por dificuldade, ela era uma pessoa que chegava para conversar e mostrar o outro lado do mar, né? Olha, ali tem uma ilha, aquela ilha existe alimento, existe um momento para você conviver e sair aqui desse momento só de sofridão. Então, foi o divisor de águas para mim. Esse estímulo que ela fez, né, foi uma das causas determinantes, então, para o doutor optar pela advocacia criminal. Foi uma delas, porque ali você fica muito confuso. Você gosta de algumas matérias, alguns outros professores de outras matérias também, que são pessoas muito boas, acaba te trazendo a você querer se aprofundar em outra, mas esse tipo de conversa me fixou, meio que me falou assim, não dá para mim ir para outra área, eu tenho que reconhecer a área criminalista. Doutor, como que era essa jornada? O doutor nasceu e foi criado em Miguelópolis, né? O que Sim. me consta, o doutor residiu em Miguelópolis e o doutor estudou, se graduou em Ituverava, né? Eram esses deslocamentos da tua cidade de origem para a cidade que o doutor fazia graduação em Direito, depois Sim. forma esse triângulo, né? O doutor passa, então, a residir em Ribeirão Preto. Doutor Matheus, eu tinha tudo para não estar aqui nessa entrevista e eu tinha tudo para não ser nada na questão da advocacia, porque eu era o improvável. E ainda vou explicar o motivo de forma singela e não tenho nenhuma vergonha disso. Esses municípios, no início desse curso, né, eles não tinham ali o transporte gratuito. Então, a gente tinha que se virar, né, pegar São Bento alguns dias ou formar um grupo de amigos para dividir despesa para estar se dirigindo até a faculdade. E durante esse tempo, eu era levado até a faculdade, porque eu não tinha realmente condições de ir para esse local todos os dias da forma que precisava de ir. Depois, com o passar do tempo, a gente conseguiu um transporte gratuito e isso me ajudou muito. Então, eu sempre tive a dificuldade, eu brinco que para mim sempre tudo foi um pouco mais difícil, mas eu nunca abaixei a cabeça e usei isso como argumento para pegar e falar assim, não, vou parar por aqui. Então, eu fiz esse curso com todas essas dificuldades de deslocamento, questão financeira, questão mental, porque uma coisa puxa a outra. Meu pai, ele fazia um trabalho, mesmo cadeirante, ele tem um problema de atrofia muscular, de propaganda volante para ajudar dentro de casa. Então, eu chegava dentro de casa, via que estava faltando alguma coisa e não podia ajudar, porque estava ali estudando, pegava um trabalho um pouco mais leve para não desligar totalmente ali do curso. Então, isso foi muito difícil. Outro ponto, como que uma pessoa assim com esses obstáculos sai de Miguelópolis, ali dessa macro região e também Ituverava e vai para Ribeirão? Eu brinco que eu fui com uma mochila nas costas, doutor Matheus, e não tinha horário para almoçar nem para jantar, porque eu tinha que almoçar e jantar no momento que algumas pessoas, eu sou imensamente grato por elas, iriam almoçar e jantar também. Então eu fui com a roupa, com uma mochila, falei, eu estou indo para Ribeirão a advogar. E algumas pessoas, mas Vinícius, como assim? Você não tem um escritório, você não tem um carro, como que você vai fazer? Falei, ó, Deus vai abençoar. O que tiver de ser, se um dia eu precisar de voltar, eu não tenho vergonha nenhuma por isso. E a partir desse momento, eu morava num local também muito distante do centro da cidade de Ribeirão. Então, tinha que pegar ali 2 ônibus para chegar a esse escritório desse pessoal que me convidou, essas pessoas que me ajudaram ali no início, para chegar e toda aquela labuta. E uma vez, um caso totalmente apartado, chegou ao escritório
repercussão ali em Ribeirão Preto, e a pessoa tinha sido detida e tudo mais, e o processo ainda era físico, né? Eu acho que o doutor também deve ter passado por isso. Eu peguei esse processo, coloquei em cima da mesa e peguei e falei assim, olha, amanhã eu vou ficar só por conta desse caso. Esse caso está um pouco estranho, se tratava ali do crime de receptação, eu vejo aqui que existe algumas coisas ilegais. E a pessoa que foi detida, ela era de conhecimento ali municipal, muito conhecida mesmo. Eu folhei aquele processo de todas as formas e consegui encontrar ali a prescrição retroativa. E com uma simples petição, como nesse processo tinha passado mais de 20 advogados, inclusive inúmeros renomados, porque essa pessoa tinha um poder aquisitivo muito grande, eu fui conseguir essa prescrição retroativa e ele estava preso, com crime prescrito. Depois disso, doutor Matheus, virou um boom. Foi tipo assim, parece que foi um ponto de partida. Começou as pessoas mesmo de dentro do fórum, procura aquele moço, aquele advogado jovem ali. E as pessoas também que recebiam esse serviço, eu também atendi ali pela defensoria, né? Então começou esse assunto que eu pegava e conseguia resolver. Então eu percebi, depois desse ocorrido, com esse processo que foi o start onde tudo aconteceu, que eu não deveria mudar. A única coisa que eu deveria fazer é me aprofundar um pouco mais, porque da mesma forma que tinha aquela pessoa presa, um processo já prescrito, existiria inúmeras outras. Então foi isso que me fez essa trajetória inicial de todo o contexto, como tudo começou. Certo. O doutor era o único advogado criminalista desse escritório que o doutor iniciou a tua carreira profissional? Eu era o único que gostava do criminal. Os outros colegas, eles preferiam o direito público, né? Porque era todos eles conhecidos aí do âmbito do direito público e algumas outras matérias, direito do consumidor, e até brincava, mas você vai fazer crime, olha, é perigoso, é assim, assim. Eu falei, não, eu acho que o advogado criminalista que tem a intenção real de cumprir os deveres do advogado criminal, ele vive muito bem, porque ele vive combatendo as injustiças. Então, eu não vejo nada de perigo, pelo contrário, tem muita pessoa honesta lá dentro do sistema carcerário do que algumas, às vezes, aqui fora que se dizem honestos, né? Principalmente que essas pessoas que pregam um sentido extremo à direita. Você tem um idealismo político? Não, é um idealismo visionário, é o que a gente percebe, né? Entendi. Doutor, esse caso pelo delito de receptação que o doutor mencionou anteriormente, ele é o primeiro caso ou foi o caso que o doutor vislumbra como aquele que deu o pontapé inicial na tua carreira? Passaram outros casos anteriores a esse? Como que é? Teve outros casos, mas os outros casos era pela defensoria e eram casos que não tinham uma repercussão na mídia municipal. Só que foram casos também que eu trato todos os casos de forma igual, seja quem for a pessoa e seja qual for o poder econômico dela. Que também me firmaram, falando, não, olha, você não pode sair do âmbito criminal, aprofunda aqui que aqui é seu caminho. Eu iniciei nesse contexto criminal assim, fazendo o famoso direito de execução ali criminal, pegar aquela pessoa que está ali no regime semiaberto, montar o aberto e tal. Essa é um criminalzinho assim um pouco mais simples, né? Ali mais só na execução. E aí depois que aconteceu essa questão desse processo em si, que foi mesmo o start e veio acontecendo as demais operações aí que eu tenho na minha carreira com pouco tempo, porque eu acredito que eu me considero ainda, né, doutor Matheus, não só jovem de idade, mas também um jovem advogado, que vou fazer ainda 6 anos na advocacia. E eu acho que, para minha idade, por não ter ninguém da minha família, que eu já ouvi em restaurante, em mesas que eu sentei, você é filho de quem? Qual que é seu sobrenome? Como que você atuou nesse caso? Eu ouvi isso muito. Hoje, graças a Deus, eu não ouço mais. Eu acredito que essas pessoas que me perguntavam isso, o resultado respondeu elas. Mas eu ouvia isso demais. Então, eu peguei uma questão humanitária, joguei para dentro da área criminal e me dediquei a isso. E foi onde que as coisas foram acontecendo. O doutor mencionou a questão que foi convidado, né, para integrar um escritório, pelo que eu percebi, para assumir a área criminal desse escritório. Sim. Como que foi o início? Os primeiros casos, como que o doutor lidou em relação à questão profissional,
Como que foi o início do teu efetivo exercício profissional, doutor? O início do meu método profissional ali, adentrando de forma resumida em cada detalhe, eu sempre tive comigo que a pessoa que está sendo acusada, a pessoa que está sendo presa, ela já está cumprindo uma pena. Automaticamente, ela já está sendo afetada. Não só ela, mas como toda a sua família. Então, eu trazia comigo uma modalidade de sinceridade. E no início, eu percebi que algumas pessoas gostariam de ouvir, olha, esse processo aqui, a senhora vai ser absolvido, o senhor vai ser absolvido, olha, a sua liberdade vai vir daqui uma semana ou duas. E eu não falava isso, eu falava realmente o que iria acontecer, só que eu também deixava de forma clara qual que era o meu objetivo e o que eu podia mudar. Então, eu sempre lidei com todos os meus clientes ali o princípio da verdade. Então, essa foi a minha modalidade inicial de tratativa com todo mundo. A questão também financeira, ela nunca era obstáculo. Teve casos que eu falei assim, ó, faz contato com essa pessoa, que eu sei que essa pessoa não tem condições, mas ela está sofrendo uma injustiça que eu vou advogar para ela. Isso eu fiz em várias ocasiões. Ah, você fez isso porque era questão com repercussão? Não, eu via ali, porque ali dentro de Ribeirão é uma cidade grande, mas ela acaba sendo pequena. Tudo que acontece na delegacia da Duque de Caxias, um colega sabe, o outro fica sabendo e comenta ali dentro do grupo. Então era preso uma pessoa ali furtando um pacote de arroz no mercado, a pessoa pegou uma bicicleta do outro, e essas coisas que eu percebia que, ao meu ver, não deveria ter o poder penal de encarcerar uma pessoa, eu ia até essas pessoas e ajudava. Então, eu também tive essa modalidade pro bono desde o início e a lealdade e a verdade com cada cliente. Doutor, aproveitando que o doutor mencionou a questão da advocacia pro bono, na tua ótica, qual que é a Sim. importância da advocacia pro bono para se fazer justiça no país? Eu acredito que a advocacia pro bono, principalmente partindo dessa premissa do nosso grupo, que eu considero a classe da advocacia criminal um grupo único, um grupo muito unido, diferentemente de outras áreas, não tenho nada contra as outras áreas, mas eu considero a advocacia criminal muito unida. A advocacia pro bono, ela tem o papel de ser o sangue, de todo o mecanismo do corpo humano desse direito, desses deveres, porque se ela não existir, né, a gente pode citar alguns casos que aparecem no Fantástico, que é a advocacia pro bono, muitas pessoas ficariam ali encarceradas sem nenhuma condição de ter o seu direito preservado. E mesmo a gente fazendo essa advocacia pro bono de forma um pouco mais leve, a gente percebe que ainda tem muitas pessoas injustiçadas. Então eu sempre tento incluir, até hoje, um tempo a mais para essa advocacia pro bono. Então, Vinícius, você está parando, a pessoa pode pensar, você está parando de ganhar dinheiro, de atuar num caso que a pessoa está te pagando para atender quem não está pagando, não. Não é essa inversão da lógica. A inversão que eu faço é a pessoa que não tem condições de arcar com um advogado, com uma defesa, que faça um recurso no STJ, no STF, faça uma revisão, porque isso é muito difícil a defensoria ali pela OAB fazer, e ela está ali numa modalidade injustiçada, ela tem que ter um olhar humanitário da nossa parte. Então a gente tem que abraçar esse problema dessa pessoa, parecendo que ele seja nosso, e resolver, porque não é só uma pessoa que está ali. A gente tem que imaginar um contexto total, pai que está preso e tem uma criança ali passando uma dificuldade de estudo, e isso vai fazendo, desencadeando, de subsequente, aumentando uma desídia, um abandono por parte do Estado. Então, essa advocacia pro bono, ela preenche muitas coisas, e é por isso que eu tenho dado uma atenção muito importante para ela. Sem sombra de dúvidas, a advocacia pro bono é de muita relevância, né? Doutor, o doutor mencionou anteriormente que no início da tua carreira profissional, o doutor atuou nas execuções criminais. Digo execuções Sim. criminais porque no estado de São Paulo existem os DECRIMs, né? Os Departamentos E de Execuções Criminais. No estado do Paraná, que é o meu estado de origem, são as VEPs, né? As Varas de Execuções Penais. Enfim, mas o doutor continua atuando dentro da seara da execução penal?
Olha, a gente tem alguns casos na execução criminal, não são tantos quanto no início, hoje o número é bem menor, mas a gente tem uma atuação. Um exemplo do que vem acontecendo na execução, tratando aqui do estado de São Paulo, é a modificação de entendimento de magistrado de primeiro grau. Um magistrado entende de uma forma, o direito de progressão do regime sem o exame criminológico, o outro vai e entende que tem que ter o exame criminológico, um magistrado defere ali o indulto, o outro não defere. Então, a partir do momento que eu também comecei a notar essa discrepância entre decisões e pessoas sendo postas em liberdades e situações idênticas, a pessoa ficando presa, eu peguei e falei, opa, isso aqui está errado. Então, vamos começar a atender? E aí a gente começou a atender, é um número menor, mas 99,9% hoje das execuções que a gente pega só na fase da execução, eu faço pro bono por causa dessas irregularidades que entendo eu que alguns magistrados respeitam todos eles. E, inclusive, respeito cada um ter a opinião diferente da outra. Só que respeitar os entendimentos superiores também deveria ser algo que eles deveriam prezar. Isso não acontece. Então, a gente vem atuando aí em algumas situações de execução, sim. Certo. O doutor, quando atua, né, o doutor mencionou que atua a questão pela advocacia pro bono nas execuções criminais, né, ou execuções penais, para quem preferir. O doutor, presumo que o doutor regularmente fale com seus clientes em loco dentro das unidades prisionais, nos Sim. locais da tua atuação profissional. Como que, na tua visão, inclusive é muito importante adentrar nessa área, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, como já é de conhecimento do doutor, já declarou o sistema carcerário brasileiro como um estado de coisas inconstitucional, né? Como que o Sim. doutor ainda vislumbra o sistema carcerário brasileiro? Por Matheus, o sistema carcerário brasileiro, ele é um sistema que deveria servir de estudo para o mundo, só que não é um estudo positivo, é um estudo totalmente negativo. O que está descrito ali na Constituição e até mesmo no Código de Processo Penal, no Código de Direito Penal, é que a pessoa que está em cumprimento de pena, ela deve ser ressocializada. E dentro do nosso sistema penitenciário, isso não acontece. Vinícius, por que isso não acontece? As pessoas que estão ali, elas não querem a ressocialização? Não, pelo contrário. A gente encontra um número muito grande, eu posso dizer com toda a propriedade, por conhecer e conviver dentro do sistema penitenciário, que 85% a 90% ele quer a ressocialização, ele quer sair dali uma pessoa transformada. E o nosso sistema penitenciário do Brasil não dá esse direito. E por que não dá esse direito? Porque a gente hoje vive uma política criminal falha, uma política criminal que ela tem uma opção de lotar o sistema, seja ele de qual modo for. E por que eu digo isso? Eu digo isso com números, com propriedade. Essa política criminal que a gente vem sendo, aplicada, a gente vem convivendo com ela, ela vem sendo aplicada desde o ano de 1990. Naquela época, a gente tinha em torno de 99 a 98 mil presos. Hoje a gente está com 900 mil, pelos últimos dados aí atualizados. Então, foi uma crescente totalmente fora da normalidade. E aí eu pergunto, a criminalidade diminuiu? Óbvio que não. Então, alguma coisa errada está sendo feita. Então, a política criminal hoje do nosso país, que envolve o sistema carcerário, ela é totalmente incorreta. Por proibir a pessoa de ter uma ressocialização que está descrita em lei, não sou eu que estou dizendo, muito menos qualquer outro colega advogado criminalista, mas o sistema carcerário, ele faz uma produção, até mesmo de um criminoso, do que ressocializar ele, porque a pessoa entra ali de uma forma injustiçada. Vamos citar esse exemplo, porque isso acontece. Ele fala, meu Deus, a minha família está lá passando toda essa dificuldade, eu estou aqui preso injustamente, passando tudo por isso que eu estou passando. Quer saber? Deixa eu aceitar esse convite dessa facção criminosa que existe dentro de todos os presídios aí do Brasil. Aí pronto, aí aconteceu o que o Estado queria. Pegou uma pessoa inocente por um crime que nem deveria estar ali, ou até mesmo por um crime que não cometeu, colocou ela ali numa facção, e quando ela sair, ela vai cometer um ilícito realmente que tem um estrago social, ou seja, econômico contra o Estado, e aí ele vai voltar para o sistema. Então o sistema, ao invés de ressocializar, ele faz um financiamento de um autoencarceramento. Outro ponto que eu vejo totalmente discrepante é o número de pessoas presas
presas preventivamente, sem a devida condenação, com trânsito em julgado de segunda instância. Hoje, a prisão preventiva, para encher o sistema prisional, para deixar ele lotado como ele está, ele é utilizado com 3 palavras: ordem pública, aplicação do direito penal. O juiz escreveu isso ali, pronto, deixa a pessoa presa lá e ela fica lá presa preventivamente, se tornando um criminoso. Por quê? Porque ele está sendo injustiçado. Porque a Constituição diz que a pessoa deve ser presumida inocente e que a pessoa só deve ser presa após o trânsito em julgado em segunda instância. E ela vê que isso não está acontecendo com ela. Então, automaticamente, isso vai superlotando o sistema prisional e a criminalidade aqui fora não diminui. Então, a gente está com uma política totalmente errada em torno aí do sistema prisional brasileiro e isso precisa ser revisto de forma urgente. Hoje a gente tem um novo presidente com uma visão um pouco mais branda, com uma visão mais humanitária, e a gente torce que agora, através dele, através de toda a sua equipe, isso seja revisto. Diante do que o doutor mencionou anteriormente, acha de suma importância que o Congresso Nacional Brasileiro edite normas voltadas às políticas públicas para a ressocialização dos egressos do sistema carcerário? Eu acho que isso tem que ser de uma forma urgente. Por que que tem que ser feito isso? A gente agora vamos fazer uma comparação do direito comparado. Eu vou utilizar a Espanha, Portugal, que é ali onde eu faço o meu mestrado, e a gente vem analisando os pontos positivos. O sistema carcerário de lá, além dele não ter essa superlotação, ele não existe essa discriminação do pobre, do negro e também do favelado ser automaticamente abordado, seja ele ali na rua indo para o trabalho, seja ele saindo do mercado porque comprou ali uma mistura para almoçar ou para jantar e seja levado para o sistema. Ali o direito comparado que eu venho fazendo com esse sistema penitenciário da Espanha e de Portugal, eles realmente fazem uma ressocialização e prepara a pessoa para sair para qualquer ingresso do emprego. Ele pega aquele desempregado, aquela pessoa que poderia sim ter cometido um ilícito, prepara ele, dá o direito para ele fazer um curso técnico, dá o direito para ele demonstrar algum dom, porque todos nós temos dom, inclusive ali dentro da penitenciária, dentro do sistema penitenciário, várias pessoas têm esses dons. Eles utilizam esse lado bom da pessoa e falam assim: filho, aqui não é seu lugar é lá fora, com a sua família e produzindo em favor do Estado. Então é totalmente diferente do sistema que hoje a gente vive aqui no Brasil. Então o Congresso, ele precisa olhar para essa questão de forma humanitária, precisa olhar para essa questão de forma econômica, porque hoje o preço custa para o Brasil em torno de 2.500 a 2.800. Então, a gente pega uma pessoa, coloca ela no sistema totalmente falido, que não vai ter a ressocialização, e ainda a gente paga por isso, ao invés de fazer uma inversão da ordem. Pegar essas pessoas, utilizar a parte boas delas e pegar e reverter todo esse trabalho, todo esse conhecimento em favor da União. Por que que isso não é estudado? Por que que isso não é debatido? Porque antes, principalmente esses 4 anos aí de terror que a gente passou, o interessante era falar que bandido bom, bandido morto, bandido e tudo mais. Então a gente viveu um tempo muito obscuro e o sistema carcerário, o sistema penitenciário foi esquecido. Realmente bastante complicado. Aproveitando o gancho da tua fala anterior sobre a prisão após condenação em segunda instância, qual que é a opinião do doutor em relação a essa possibilidade da prisão após condenação por órgão colegiado de segunda instância? Olha, doutor Matheus, eu acho, além de inconstitucional, é um debate que ele não deveria nem existir. Mas a gente vê que existem senadores ali que utilizam essa pauta para fazer política. A questão da prisão da pessoa após ela ser condenada por um órgão colegiado estadual, ela, além de ser inconstitucional, ela não é humana. Porque o porquê que eu digo isso? Porque a gente vem percebendo nas sessões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive ali da Sexta Câmara, que os ministros, o Sebastião Reis, o ministro Rogério Schietti, eles fazem muito desabafo no início, o que os tribunais vêm fazendo com as pessoas, mantendo inúmeras condenações injustas, condenando a pessoa por um depoimento de um corréu, condenando a pessoa porque um policial falou, colocando a palavra ali do policial como acima de todas as outras as palavras, de 5 testemunhas falando diferente. Então, a gente acredita que o colégio estadual, eu cito principalmente o estado de São Paulo, não tem nenhuma capacidade técnica e humanitária, que é
assim que firma a condenação, coloca uma pessoa dentro da cadeia, porque os erros são enormes. E se isso não for um direito preservado para esperar chegar ao Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo ao STF e existir ali uma correção, a gente vai ter uma superlotação a mais do que a gente está vivendo hoje e aumentar 5 vezes mais o mantimento de pessoas inocentes presas. O que é inocente, Vinícius, na sua concepção? Na minha concepção, é inocente a pessoa que tem o devido processo legal totalmente afastado, o direito do contraditório da ampla defesa afastado, uma invasão domiciliar totalmente ilegal, arbitrária. Então, isso para mim é tudo inocente, porque não foi respeitado nenhum direito individual da pessoa. Então, essa pessoa não deve ser presa e ela não deve responder por esse processo. Então, essa discussão, esse debate que algum grupo político, que alguns senadores utiliza para fazer política, além de ser inconstitucional, ela é fora do padrão humano, ela é desumana. Então, essa é a minha visão que eu tenho. Perfeitas ponderações. Doutor, vejo que o doutor atua na seara criminal na questão do acompanhamento do inquérito policial, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, né, até os desdobramentos derradeiros ali. Então, diante disso, indago o doutor o seguinte: qual que é a importância do advogado, da atuação da advocacia criminal no inquérito policial? O inquérito policial, doutor Matheus, aqui na nossa região, ele tem ocorrido de uma forma muito, digamos assim, muito rápida. O que é rápida? O Estado não dá o amparo devido para o delegado, para o policial civil. Eu digo isso na questão de estrutura, na questão financeira. A gente também tem que pontuar esse lado para não ser injusto com ninguém. Como a gente não gosta de injustiça, a gente também não pode ser um justiceiro de pautar essas irregularidades na fase de inquérito só para o policial civil, só para o delegado. Então, o Estado ele tem a sua parte deficiente nesse sentido e o inquérito policial se torna ali um ato rápido, singelo. Vamos resolver logo, vamos mandar ali para eu brinco, né, que é o nome que eles falam, para o curral ali, deixa a pessoa ali. Amanhã tem a audiência de custódia e a gente não tem mais nada a ver com isso. E o inquérito policial não deveria ser assim. O inquérito policial ele deveria ser analisado com detalhe mais brando, com detalhe realmente falar assim, ó, você quer contar a sua versão, tem o direito ao silêncio e tudo mais, mas ele ser realmente analisado por essas pessoas, por esse grupo de policial, em especial ali pelo delegado, para ele declarar um ADPF de forma legal, porque várias coisas que acontecem na fase processual após uma audiência de custódia poderia ter sido evitada ali, no inquérito. Na fase do inquérito ali, ela poderia ter pedido um arquivamento, ou se for uma prisão em flagrante ali, o delegado poderia ter falado, ó, esse crime, essas circunstâncias, não há necessidade de uma prisão. Então, eu vejo que o inquérito, querendo ou não, sendo ele o início, tudo o que acontece no meio jurídico, ele deve ter um olhar mais brando por parte da Polícia Civil e dos delegados. E qual que é o papel e aonde que isso acontece? Vinícius, isso vai acontecer só a partir do momento que eles tiverem equipamento melhores, um bom salário, não. Isso acontece quando o advogado criminalista é bem recebido, quando o advogado criminalista tem o direito de orientar o seu cliente a falar o que está acontecendo, quando o delegado fala assim, doutor, vem aqui, então deixa eu te ouvir, deixa eu ver o que está acontecendo. E não, como acontece em algumas ocasiões, que o advogado ele é proibido de participar de algumas oitivas, o advogado ele não é informado nem a data ali de uma audiência de custódia. Então, quem traz esse controle, esse mecanismo ali para o inquérito da paridade das armas é o advogado criminalista. Então, a necessidade do advogado criminalista no inquérito ela é de suma importância, tanto para coibir injustiças e tanto para ser o amparo para o Estado, porque o Estado não deveria ver o advogado criminal como seu inimigo, deveria ter o advogado criminal como seu parceiro. E na fase de inquérito, em algumas delegacias e com alguns delegados, porque tem delegados que são ótimos no recebimento ao advogado, nesse compartilhamento de informação, ele deveria ter esse conjunto, né? Deveria caminhar junto e não caminhar separado. Então, o inquérito, ao meu ver, é necessário ter o papel do advogado ali desde o início e esse papel ser devidamente respeitado. Sem sombra de dúvidas. Eu vejo que o doutor tem uma ampla atuação dentro da advocacia criminal e o doutor também atua nos delitos contra o sistema financeiro nacional, mercado de capitais, delitos contra a ordem tributária, contra a administração pública, crimes de concorrência desleal e crimes
contra a economia popular, delitos de lavagem de dinheiro, enfim. Mencionei esses tipos de delitos por quê? São os que mais chamam a atenção, né? Se não uns dos mais, né, que chamam a Sim. atenção da população. Indago isso porque deslumbramos denominada Operação Lava Jato, né, que investigava, julgava, enfim, esses tipos de ilícitos. Deste modo, doutor, eu indago em qual momento que o doutor decide atuar nesses tipos de delitos na qualidade de advogado criminalista. Doutor Matheus, o que aconteceu no Brasil, em específico no caso da Lava Jato, é uma coisa surreal. Isso vai ficar marcado na nossa história de uma forma negativa, porque a Lava Jato poderia ter sido utilizada para o objetivo real dela, que seria coibir e proibir o crime, mas não foi isso que aconteceu. A gente percebeu que apareceu falsos justiceiros, pessoas ali, magistrado e Ministério Público trabalhando em conjunto, condução coercitiva sem necessidade, empresa sendo fechada e mandando mais de 10 mil pessoas embora sem necessidade. Então, a gente viu na Lava Jato uma discrepância na utilização do poder do direito penal. E o que aconteceu com isso? Isso fez com que os estados recebessem da Lava Jato uma escola negativa. Então, alguns juízes, os grupos operacionais especiais, o GAECO e outros órgãos de investigação, eles copiaram tudo de ruim que tinha na Lava Jato e começou a aplicar dentro do Estado. E por que eu digo isso? Porque esses crimes envolvem exatamente essa modalidade, esse copia e cola da Lava Jato. O que vem acontecendo hoje, vou partir ali para uma premissa do crime de lavagem de dinheiro, que envolve, na maioria das vezes, empresas. O que o grupo especial de investigação faz? Ele vai, começa uma suposta investigação, coloca uma denúncia anônima, que não existiu, porque o que realmente ocorreu antes foi um fishing expedition, uma pesca predatória para conseguir achar alguma coisa, cria lá que aquela empresa foi denunciada por ter participação no tráfico e depois coloca ali uma organização criminosa, uma lavagem de dinheiro e no final não consegue nem comprovar um crime antecedente. Isso deveria ser como base para existir a lavagem de dinheiro. Só que nesse momento que eles fazem isso e deflagra a operação, eles esquecem que eles não estão atingindo um CNPJ. É isso que eu gostaria de transmitir e venho transmitindo direto. Eles estão atingindo pessoas e essas pessoas têm outras pessoas por trás delas. Então, o que eu venho tentando fazer, o que eu faço nessas grandes operações que envolvem esse mesmo mecanismo parecido que aconteceu na Lava Jato? Eu chego no magistrado, chego no Ministério Público, eu tenho esse diálogo com ambas as partes e falo, gente, está passando do ponto. Esse crime não ocorreu, essa lavagem de dinheiro, como que a pessoa vai lavar dinheiro no próprio nome dela? Aqui é uma empresa, vamos citar um exemplo, vou citar um exemplo em caso prático, é um processo que já saiu de segredo de justiça, não vejo motivo de compartilhar com vocês, e a empresa ela começou com uma denúncia anônima que estava lavando dinheiro para o tráfico de drogas, e posteriormente, na deflagração da operação, existiu que faria empréstimo para pessoas de idades consignados de forma indevida, sem que a pessoa tivesse ali a vontade de contratar aquele empréstimo. E aí eles foram deflagrar essa operação, o Ministério Público ficou pedindo prazo para demonstrar o crime antecedente, se era de falsificação ideológica, se era de estelionato e tudo mais, foram pedindo prazo, só que isso tinha 3 pessoas presas, bloqueio de bens, tudo parado, mais de 187 pessoas mandadas embora, fechou a porta de todas essas empresas, então essas famílias, com certeza algumas estão passando necessidade até hoje, e o Ministério Público, com pessoas presas, com pessoas mandadas embora, pedindo prazo para mostrar o crime antecedente. Só que isso foi chancelado pelo juiz e tudo mais. Chegou no final, após a instrução, denotou que não existia o crime antecedente, a lavagem de dinheiro até hoje não foi comprovada, só que o que aconteceu lá atrás, quem que vai reparar isso? O magistrado vai reparar? Não vai. O Ministério Público vai reparar? Não vai. Então, o direito penal, com esse copia e cola da Lava Jato, ele se tornou uma aberração jurídica, onde afeta todo o mecanismo, onde afeta pessoas de forma discrepante por um desejo pessoal, que é um desejo pessoal, não tem um desejo de justiça e muito menos de coibir o crime, de deflagrar uma operação. Isso
começou a acontecer nos estados, isso é um crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa que vem recorrendo com grande frequência por existir esse copia e cola dessa lava-jato que só prejudicou o nosso país. Olha, pautando que seja muito importante. A lava-jato, no início dela, com a intenção inicial, era uma intenção muito boa, mas depois que pintou os falsos justiceiros, as falsas arbitrariedades, o conjunto, a troca de mensagem ali, Ministério Público e magistrado, direcionando prova, assim não dá para a gente aceitar e deixar com que isso aconteça dentro dos estados. Então, por isso que a gente tem essa atuação tão frenética dentro dessas grandes operações e, graças a Deus, a gente tem obtido êxito. Êxito, o que que é êxito? É afastar as arbitrariedades, que é prisão, bloqueio de bens, onde realmente não existia nada. E aonde existia, e a gente também não pode ser hipócrita, as medidas antecedentes foram feitas fora do devido processo legal. Por quê? Porque tinha uma escola antecedente que é a Lava Jato. É realmente uma situação bem complicada. Doutor, aproveitando o gancho, como tu mencionou anteriormente, da tua atuação no âmbito das grandes operações, como que é a atuação do advogado criminalista dentro das grandes operações? Especificamente a tua atuação profissional no âmbito dessas operações. Olha, doutor, a atuação dentro das grandes operações é uma atuação muito pesada. Por que muito pesada? A partir do momento que você se habilita dentro de uma grande operação, você sente o poder do Estado trabalhando contra você. Então, eu tenho comigo a seguinte modalidade, e por atuar em grandes operações, e cada dia a gente vem atuando mais, ser sempre muito transparente e atuar dentro da legalidade, porque nas grandes operações, em específico aqui no estado de São Paulo, às vezes o advogado é comparado com o investigado. Isso ocorre, sim. Eu já presenciei colegas que me procurou no escritório, inclusive a defesa deles, eles estavam atuando em grandes operações e ali numa troca de mensagem com o cliente, existiu uma interceptação e o Ministério Público foi lá e incluiu ele dentro do pacote. E dentro daquelas orientações era totalmente profissional. Então, quando eu entro dentro de uma grande operação, e a primeira coisa que eu faço é o cuidado em excesso e também oriento todos os meus clientes que se trata de uma grande operação e que a estratégia do jogo ela é diferente de tocar um simples processo. A teoria ali, né, vamos citar Alexandre Moraes da Rosa, Ori Lopes Júnior, a teoria dos jogos ali, ela é totalmente diferente. Ela deve ser construída do início e deve ser muito bem feita até o final, porque se você não fazer isso, o seu cliente dentro da grande operação, ele é prejudicado, ele é condenado injustamente, não devendo ser condenado, devendo ser absolvido, porque dentro dessa grande operação você não soube utilizar esse mecanismo da teoria dos jogos. Então vamos citar aí o porquê de utilizar isso. Existiu a interceptação telefônica. O advogado criminalista dentro da grande operação, em específico da modalidade que eu faço, eu pego essa interceptação telefônica e investigo ela desde o início ao fim. Como que ela foi feita, por qual motivo que ela foi renovada, quebra do sigilo bancário, mesma sintonia, como que foi feito, por que foi feito, compartilhamento de dados, por que existiu o compartilhamento de outro processo para dentro desse, por que aquela agência bancária enviou um ofício com todos os dados bancários, inclusive extrato, que isso é uma quebra de sigilo bancário, simplesmente com pedido do MP. Você pega aqueles itens, né, que foram apreendidos e você vai olhar ali naquele relatório, quem que assinou o relatório para abrir aquele notebook, aquele celular, na maioria das vezes ali eles não se identificam, isso é tudo errado. Então, dentro da grande operação, a gente tem que ter um olhar cirúrgico e um cuidado com excesso para você fazer uma defesa técnica objetiva e para você também não sair dela preso, porque nas grandes operações, a maioria dos ocorridos é misturar o advogado, o trabalho do advogado com o crime que está sendo investigado. Então, além de fazer essa busca de nulidade prévia, eu também prezo para o cuidado do cliente com a nossa atuação, com o que deve falar, o modo que deve falar, para não deixar com que o órgão acusador utilize isso, que é um direito nosso, como um mecanismo de maldade e leve a nossa atuação para uma visão que eles querem levar. Então, esse é o cuidado que eu tenho aí em todas as grandes operações que eu venho atuando. Doutor, com a tua atuação profissional nessas grandes operações, doutor vislumbra que o aparato estatal dentro dessas grandes operações é um aparato maior do que dos delitos menores? Não há grandes operações policiais
investigatórias? Doutor, além de ser maior, a paridade das armas entre a defesa e o Estado, ela também não existe. A gente sabe que o ordenamento jurídico preza que a paridade deve ser igual, mas ela não é. Eu vou citar um exemplo de uma grande operação, Operação Símios, ela é pública aí para todo mundo ver no site da Globo. Eu atuei nela, estamos nela ainda em fase de recurso de apelação. Um dos nossos clientes está preso fora do estado da culpa e por ser uma operação que envolve mais de 27 pessoas, precisou de tradutor, porque envolvia chineses na audiência de instrução, então tradutor, acompanhando e tudo mais. Então você sabe que é uma instrução que começa numa semana e acaba depois de 3. A gente fez um pedido para ter o direito do nosso cliente participar na modalidade presencial, ser conduzido para o estado da culpa, foi negado. Posteriormente, para não demonstrar que seria uma estratégia jurídica, porque eles ficam pregando que a gente faz estratégia, né? E como diz o Ernst Quaresma, quem faz estratégia é o exército, não o advogado criminalista, a gente usa os amparados legais. A gente solicitou, então, que o magistrado determinasse que um defensor acompanhasse ele ali dentro do sistema prisional na modalidade presencial, para ele ter o momento ali em tempo real com o seu defensor. Também foi negado. Então, você vê que nessas grandes operações, o poder do Estado ele é maior e ele é mais injusto. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. O advogado que queira atuar, né, no âmbito das grandes operações, ele tem que saber lidar com isso, saber socorrer o cliente dessas arbitrariedades, senão o Estado pega todo aquele poder que ele tem, coloca sobre aquela única pessoa e essa pessoa, no sentido figurado, ela acaba sendo esmagada. Então, tem uma diferenciação muito grande da atenção do Estado quando é grande operação e quando não existe a deflagração em si de uma operação, sim. Doutor, como que é lidar com a exposição, com a pressão decorrente da atuação profissional dentro das grandes operações? Dentro das grandes operações, a gente tem que lidar com 2 fatores negativos. Esse que eu disse anteriormente, do poder, né, do Estado, que é sempre um pouco maior do que o da defesa. A gente tem que conseguir se equiparar a isso, seja de qual forma for, não é utilizando meios ilegais, mas sim de forma jurídica, de forma inteligente, trazendo o direito comparado, trazendo os entendimentos dos tribunais superiores, que hoje, para mim, é o guardião de tudo, né? Se a gente não tivesse aí o Superior Tribunal de Justiça, eu cito a Sexta Câmara, porque é uma Câmara um pouco mais garantista, ao meu ver, e ser garantista não é ser a favor do crime, e sim aplicar o que está escrito em lei. O STF em si, a gente passaria por um Estado muito tenebroso, porque além do poder do Estado, a gente tem o poder da mídia, e a mídia, ela é prejudicial, a mídia pesa, a mídia ela influencia de forma negativa na decisão de alguns magistrados, não todos. Isso eu não posso dizer que todos, porque isso seria injusto. Mas eu vou citar uma questão prática também, porque eu acho importante citar. Existe uma situação que existe uma revogação de uma prisão domiciliar de uma mãe de 5 filhos menores, todos eles menores de 12 anos. Essa prisão domiciliar tinha sido deferida pelo magistrado de plantão. A gente conseguiu esse deferimento ali de pronto, foi muito solícita quando a gente abordou essa matéria e automaticamente a gente não entende a razão que o Ministério Público fez isso, ele recorreu dessa decisão e chegou no tribunal, o Tribunal de Justiça não pôde comprovar e a partir desse momento que teve essa revogação, a gente, poxa, por que revogou? Isso aconteceu por quê? Aí a gente pegou aquele lapso do momento do recurso que o Ministério Público interpôs para buscar a revogação, que era no início do processo, e essa revogação aconteceu depois da instrução já ter finalizado. Então a gente pensou que o princípio da contemporaneidade ali, ele tinha sido enfrentado. Ele tinha sido lesado. A gente dirigiu até o magistrado de primeiro grau e falou: Excelência, a gente não vislumbra um descumprimento por parte de uma decisão de você, nesse caso, restabelecendo a prisão domiciliar, porque o pedido do recurso do Ministério Público foi antes. O processo já se findou, não tem razões mais dessa prisão preventiva. Então a gente gostaria de peticionar aqui, né, fazendo um despacho presencial, porque o caso era muito grave, as crianças não tinham onde ficar e envolveu isso a gente emocionalmente
profissionalmente. O magistrado atendeu a gente e disse: olha como a mídia está tratando esse caso, eu vou correr o risco de sofrer uma reclamação, eu não posso adentrar nisso. Então você vê que nessas grandes operações ele estava assistindo a televisão e a televisão influenciou ele de não revogar essa medida, sendo que a decisão do Estado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi totalmente fora do lapso ali com o do recurso. A gente teve que ir até o STJ, o ministro Sebastião Reis foi e restabeleceu a prisão no mesmo momento e ainda orientou para que fosse colocado medidas mais brandas do que a domiciliar. Só que foi necessário a pessoa sofrer por isso, foi necessário as crianças ficar sem ninguém, porque a pessoa residia em Ribeirão e não tinha familiar, e precisou do Superior Tribunal de Justiça tomar essa decisão. Não podia ali o próprio magistrado tomar? Não podia, a gente entendeu a razão dele, porque a mídia, nas grandes operações, ela tem uma influência muito negativa. Certo. Doutor, partindo dessa questão da atuação no STJ, STF, e diante da notoriedade, né, das ilegalidades que acontecem tanto na primeira instância quanto no âmbito do segundo grau de jurisdição, qual que é a importância da atuação profissional da advocacia criminal perante os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, para o combate de ilegalidades e também para salvaguardar os direitos e garantias fundamentais do acusado. Doutor, o que a gente percebe é que muitos colegas eles acabam desistindo ali da batalha jurídica dentro da primeira instância ou até mesmo dentro do Tribunal de Justiça Estadual. E a gente tem frisado, tem demonstrado isso de forma positiva, com decisões, com compartilhamento de informação, e os tribunais superiores, hoje eles são realmente a balança que coloca as ilegalidades fora do nosso sistema jurídico. Então, o que eu aconselho, o que eu transmito aos colegas e à sociedade em si? Tem que saber fazer um trabalho efetivo, corpo a corpo, dentro dos tribunais superiores. E não é que os tribunais superiores tratam processos com a capa. Jamais. Ali, eles são totalmente técnicos. Porém, você tem que facilitar esse trabalho porque é muito trabalho. E por que é muito trabalho? Porque é muita ilegalidade. É muito habeas corpus porque tem muita ilegalidade aqui embaixo. É muitas prisões ilegais porque tem muita operação que iniciou errado. Então, sempre a gente tem que socorrer aos superiores tribunais de justiça e a demanda deles hoje são enormes. Tem sessões que inicia num dia e ela vai acabar depois de 6, porque é muito extensa a agenda. Então, o trabalho dentro do tribunal, além da distribuição ali do remédio constitucional, seja ele um habeas corpus, seja ele um recurso especial, seja ele um recurso extraordinário, seja uma revisão, o advogado tem que ter na mente que é interessante a elaboração dos memoriais, de entregar no gabinete, de enviar por e-mail, de pedir um despacho prévio, antes de sustentar oralmente, tenta falar com o relator. Ali dentro do STJ, dentro do STF, o nosso escritório nunca teve uma negativa de atendimento. Obviamente, a gente precisou de fazer com antecedência, isso em qualquer caso deve ser feito, mas eles têm ouvido a gente e isso tem sido muito importante. Então, o conselho que eu trago para a advocacia criminal, para os colegas da área e também para a sociedade em si, acredite mais, dê mais valor ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo, porque é ali que cessa as ilegalidades. Infelizmente, eu espero e confio com o coração positivo e brando, assim, muito sereno, que um dia a gente vai ver os tribunais cessando essas ilegalidades também. Mas no dia de hoje, não. No dia de hoje, a gente depende do STJ e a gente depende do STF. E então, um trabalho mais próximo ali é necessário e é ali que a gente obtém os resultados. Realmente, a atuação nos tribunais superiores, né, no STJ, STF, é de suma importância para a advocacia criminal. Doutor, o doutor mencionou anteriormente que vislumbra a sexta turma do STJ como a mais garantista. Por quê? Eu vislumbro a sexta turma um pouco mais garantista pelas decisões que elas vêm proferindo há muito tempo, não só de agora, mas também anteriormente a tudo que vem acontecendo. Vamos verificar a pacificação do impedimento da invasão do domicílio. Isso vem recorrendo, vem acontecendo no Brasil durante muito tempo, e a sexta turma chamou para si essa responsabilidade
responsabilidade, pacificou e a quinta turma também seguiu posteriormente, inclusive o novo ministro, né, o Mesod Zulay, ele disse que além de anular o processo, seria interessante agora o Ministério Público começar a notificar as corregedorias, o Ministério Público estaduais, para também criminalizar ali o ato do policial. Então, a sexta turma, para mim, através do ministro Sebastião Reis, o Nefi Cordeiro já não está ali mais, mas o Rogério Schietti, toda a turma ali, ela tem uma visão mais garantista do que realmente está escrito em lei. Então, por isso que eu tenho esse apreço, esse respeito pela sexta turma do STJ, por eles realmente aplicar o que tá descrito na Constituição e não aceitar essas arbitrariedades aí que vem ocorrendo por alguns estados, alguns tribunais, alguns magistrados. Então, lá eu coloco ali como o primeiro, né? Eu brinco que são os primeiros guardiões ali da Constituição. Eu, particularmente, também rendo as minhas homenagens aos componentes da sexta turma, né? Ministra Laurita Vaz, ministro Sebastião Reis Júnior, ministro Rogério Schietti, o ministro convocado Jesuíno Rissato, enfim, são importantes julgadores e realmente fazem a diferença dentro do Superior Tribunal de Justiça. Doutor, ainda na questão da atuação dos tribunais superiores, o doutor mencionou anteriormente a importância da entrega de memoriais, de despachar com os magistrados. O doutor acha que o despacho com os magistrados, a entrega de memoriais no gabinete, por e-mail, faz com que o caso em análise deixa de ser apenas mais um na mesa do julgador? Essa que é a importância que o doutor vislumbra? Doutor, exatamente. Eu acho que a partir do momento que o advogado, né, o colega criminalista, busca essa aproximação, por existir uma alta demanda de processo, ele deixa de ser um processo que vai ser analisado de uma forma mais rápida. Não que esses atos sejam cruciais e que vai existir uma desídia para quem não faça, mas para quem faça, a chance de obter o êxito e realmente trazer ali a mensagem que ela quer transmitir é muito importante. E vamos citar um exemplo. Às vezes o caso ele é tão complexo que o recurso tem lá 70 páginas. Vamos ser compreensivos com os ministros e com a justiça brasileira. Esse recurso não vai ser lido na totalidade, não tem tempo hábil para isso. Isso é desumano para o amparato que hoje o Superior Tribunal tem e até mesmo o STF. Só que a partir do momento que o colega pega o resumo daquele recurso, coloca no memoriais, envia por e-mail e faz um despacho e pontua realmente os pontos de ilegalidade, é outro olhar que esse recurso vai ter. Aí sim, automaticamente, o ministro vai entender todo aquele contexto que foi levado e, às vezes, o motivo de não ser lido antes traga o interesse de ser visto. Fala, não, esses memoriais aqui realmente está trazendo um ponto que esse recurso deve ser definido. Deixa eu ver um pouco mais. Então, essa aproximação é uma aproximação importante que facilita o trabalho do magistrado e também traz uma efetivação de um trabalho mais adequado do defensor. Então, aqui no nosso escritório, eu, em nenhuma hipótese, deixo que qualquer recurso que seja ele particular, seja ele pro bono, seja realizado sem o despacho memoriais. Realmente muito importante. Vejo no teu currículo de leitura, o doutor atuou como procurador jurídico em diversos municípios. Presumo que seja municípios do estado de São Paulo, né? Sim. Como que foi a tua atuação na qualidade de procurador jurídico nesses municípios? Então, doutor Matheus, como ele foi umas atuações assim, início de carreira, todos esses municípios são municípios pequenos, né? A gente tem uma atuação muito próxima ao prefeito. Então, quando é município pequeno, essa aproximação ela é natural, ela acontece de forma frequente, você acaba se tornando, na verdade, quase um chefe de gabinete ali, porque tudo que vai acontecer, ele vem te perguntar, vem tirar uma opinião, e a atuação do procurador do município dentro do estado de São Paulo, ela é muito importante, porque da mesma forma que a gente passou pela Lava Jato, os municípios no interior do estado de São Paulo também passou por uma fase de extrema deflagração, de inúmeras deflagrações de operações
operações é contra servidor público, contra prefeito, contra vereador, por fraude em licitação e inúmeros crimes aí que envolvem o direito público. E depois desses ocorridos, a gente começou a ser procurado ali, né, por outros prefeitos para ter esse acompanhamento. E o que eu denotei nesse tempo que eu atuei como procurador, doutor Matheus? Eu denotei que, na realidade, em alguns casos em específico, não existiu crime. Existiu a deficiência técnica do servidor público. E não é porque o servidor ele teve uma desídia. Na maioria das vezes era servidor com idade ultrapassada, que já deveria estar descansando, deveria ter ali a sua aposentadoria deferida e não foi. Por servidores que não tinham um curso sequer de atualização da lei de licitação. Então você via que aquele suposto crime que o grupo de operações especiais alegava era uma desídia técnica. Então a gente vinha com esse conhecimento e com esse papel de procurador, fazendo com que esse aparato do município fosse corrigido. Então, um procedimento licitatório hoje, poucos defensores que não tenham atuado dentro do órgão público, ele consegue reconhecer um procedimento que está errado do que um procedimento que foi fraudado. Existiam muitas prisões aqui na minha região de procedimento que foi feito errado, mas o GAECO colocou no papel que foi fraudado e para você provar ao contrário, como ele foi feito errado, é muito difícil, porque um procedimento ele tem a data da publicação, ele tem a data da homologação, aí você pega lá um procedimento feito com a data tudo num dia só. Ah, como que isso aconteceu? Aí pega lá o órgão de investigação, o órgão de investigação sabe, na maioria das vezes, que foi uma desídia técnica, mas eles vão lá, imputam o crime, deflagra a operação, coloca servidor na cadeia e destrói a vida ali de todo mundo. Então, o meu papel como procurador desses municípios que eu estive, foi demonstrar a importância do conhecimento jurídico atualizado para fazer qualquer ato, seja do simples decreto, seja de uma análise de uma lei enviada ali pela Câmara para vigorar, seja de um procedimento licitatório, independente da modalidade, seja pregão, concorrência, a gente brinca, né, que a afinada carta convite, que não está hoje na nova lei, que ela fosse feita de uma forma cuidadosa. Então, eu prestei esse trabalho aí no meu início de carreira, inclusive hoje eu tenho inúmeros clientes, prefeitos, ex-prefeitos, no âmbito criminal, que aí eu falei, eu só vou atuar quando tiver a necessidade do processo crime. Por ter essa facilidade de conhecer essa deficiência técnica do órgão público. Realmente muito importante posição tua, né, doutor, como procurador jurídico. Na minha singela opinião, a atuação do procurador jurídico, né, seja municipal, enfim, também tem uma elevada importância, né? É chamada advocacia pública, né? Isso. Uma importância demasiada. O doutor é mestrando em Segurança Pública, Direito Penal e Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Quando que o doutor decidiu iniciar os estudos no mestrado lá na Universidade de Salamanca? Qual que é a importância da pós-graduação estricto sensu? Qual que é a importância também dessa importante e valorosa universidade? Doutor, eu percebi a importância de estar iniciando esse mestrado em Salamanca quando eu comecei a observar as modificações de jurisprudência, de entendimento dos tribunais superiores, até mesmo de alguns tribunais, ocorrem, na maioria das vezes, isso eu posso agora falar com propriedade, porque eu consegui ver e vi a importância de fazer esse mestrado, através do advogado. Se não for o advogado demonstrar a versão nova do que pode ser aquela modalidade, aquela forma de atuar, pouquíssimas coisas existiria uma modificação. Então, o que eu pensei? Eu preciso sair fora do país para buscar o que tem bom lá na Europa e trazer para aplicar aqui. Então, eu vi a importância de fazer esse direito comparado, de trazer para dentro aqui, eu vou citar em específico, primeira e segunda instância, é uma modalidade que tem ali na Espanha em específico de um direito penal mais
mais brando, e esse direito penal mais brando, ele é mais brando na visão do encarceramento, mas para restituição financeira para o Estado, ele é enorme. Então, eu peguei toda essa nomenclatura, toda essa comparação, utilizada inclusive por vários juristas, né, que vêm, aplicam o direito da alemão, de outros países aqui, e consegue modificar. Eu peguei e pensei, eu também posso contribuir com isso. Eu também posso pegar uma matéria, trazer aqui para o nosso país e ajudar no direito criminal. Inclusive, a tese, né, do meu TFM, né, é as penas alternativas da prisão. Então, isso compactua com tudo que eu penso, que eu vou apresentar agora em julho. Eu vou pegar e vir com um ponto crítico, depois eu vou explicar o porquê da crítica e vou vir com a solução desse direito comparado entre Brasil e entre Espanha. Então, a partir do momento que eu vi, e só com as fundamentações que a gente utiliza aqui no Brasil, sem saber a forma de trazer esse direito comparado, eu não iria atingir a efetividade em favor dos meus clientes, em favor da garantia, em favor da democracia, só com os conhecimentos brasileiros. Eu me ingressei nesse mestrado e esse mestrado me deu esse amparo jurídico, essa propriedade em trazer uma matéria nova para discutir em favor das pessoas que precisam. Doutor, como que é fazer uma pós-graduação stricto sensu, popularmente dizendo, né? Como que é fazer um mestrado na Espanha, em outro país? Olha, primeiro que você conhece uma cultura diferente, não só uma cultura acadêmica, você vê uma cultura na sua forma total, e aí você costuma analisar todos os detalhes. Ali na Universidade de Salamanca, em específico, que ela é uma universidade considerada federal, né, lá na Espanha, ela tem um sentido muito progressista. Inclusive, cada turma ali do mestrado é obrigatório ter o número de 6 bolsistas, porque senão eles não abrem a turma, eles não deixam abrir para essas outras pessoas aí de outros países para participar. Então, essa visão, ela é enriquecedora em todos os sentidos. Ela traz um perfil novo para a vivência aqui no Brasil, né, cultural, e uma vivência criminal, porque a gente participou lá de algumas audiências. O que eu denotei nas audiências lá? Lá, os magistrados e o Ministério Público, primeiro, que o magistrado ele tem um assento principal e o Ministério Público ele senta de igual para igual com o advogado. Aqui no Brasil não é assim, infelizmente não teve essa modificação. Lá, no Ministério Público e o advogado, eles são ali, eles ficam frente a frente e no meio, numa forma mais alta, o magistrado. E quem tem a possibilidade quase de presidir quase tudo ali é o defensor. E aí eu fiquei sem entender ali nas primeiras audiências. Falei, nossa, que diferente, né? Aí depois, no final, eu comecei a entender, que eu vi que o defensor realmente ele tem o mesmo papel que aqui no Brasil. Só que lá na Espanha, eles reconhecem que o advogado criminalista facilita e é um aparato para o Estado e não um inimigo. Então, eu consegui ver todas essas diferenças lá. Então, por isso que a gente vem observando detalhes em tribunal do júri e tudo mais, que existe ali um conflito. Às vezes, alguns magistrados tomam uma tendência de defender ali o Ministério Público, que lá na Espanha não tem isso. Lá eles reconhecem realmente o valor do advogado, não só o criminalista, que eu participei de outros encontros lá, porque dentro do tribunal, eu vi o valor que o advogado tem lá. E aqui no Brasil, às vezes, isso deixa passar. Doutor, para quem nos ouve, né? Foi mencionado que o doutor faz o mestrado lá na Universidade de Salamanca da Espanha e tem a vontade, o desejo de ingressar em uma instituição, em um outro país, para fazer uma pós-graduação estricto sensu, seja mestrado, doutorado, qual que é o procedimento que a pessoa tem que seguir, tem que adotar para participar da seletiva para o ingresso no mestrado? Ora, doutor Matheus, o que eu venho fazendo? Eu, após o meu ingresso, compartilhamento de informações que a gente estava ali fazendo esse mestrado, as pessoas têm perguntado muito sobre esse processo seletivo, como que é feito, valores e tudo mais. Então, eu sempre me coloquei à disposição de passar cada detalhe. E os detalhes que eu passei foi sobre Portugal e Espanha, porque eu cheguei a analisar a possibilidade de estudar ali
ali na Espanha ou Portugal, e por fim eu defini fazer na Espanha. Em Portugal tem Lisboa e Coimbra, são as faculdades que eu indico para qualquer colega que queira fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. São ótimas faculdades. O procedimento seletivo é idêntico, não é, mas é parecido com o que ocorre aqui no Brasil, na modalidade da USP. Eu vou citar a USP como exemplo, porque agora eu também comecei uma pós ali e vi que é bem parecido. E na Espanha, a mesma coisa. Então, você precisa ter proficiência no inglês ou no espanhol. Naturalmente, no momento do ingresso, você não precisa ter esse conhecimento brando, mas você precisa ter o básico. E depois você vai precisar de desenvolver. Mas com o tempo você desenvolve. Isso não vejo nenhum problema e indico todos os colegas que tenham esse desejo, que vá em busca de fazer. E também me coloco à disposição, depois, caso o doutor queira disponibilizar, meu e-mail, meu WhatsApp, que eu envio passo a passo de todas essas faculdades, porque eu criei ali uma amizade com todos eles, então eu consigo compartilhar essas informações com cada colega que queira ingressar nesse mestrado internacional. Primeiro ponto que eu ressalto, não é impossível, é super possível para qualquer advogado, seja de qual área for, seja iniciante ou seja, já estou muito tempo na carreira, vai enriquecer sua advocacia, tenha total certeza disso. Você vai aprender uma cultura política, pessoal e judiciária totalmente diferente, porque eles estão anos-luz na nossa frente nesse sentido. Mesmo pegando o Código Penal ali de Portugal e da Espanha, eles não têm essas leis separadas como a gente tem. Eu brinco que aqui a gente, nesse sentido, é mais organizado e lá eles têm essa desorganização. Só que a visão, a forma de tratar é totalmente evoluída. Então, não é muito criterioso esse ingresso, é bem parecido com o da USP aqui de São Paulo, e você faz esse teste da proeficiência, depois tem uma prova, é uma prova da matéria do mestrado que você vai ingressar, e depois dessa prova é publicado ali uma seleção. E depois dessa seleção você faz uma entrevista lá na Universidade de Salamanca. Quem te faz essa entrevista é a própria reitora. E nessa entrevista você recebe ali a possibilidade do ingresso ou não. Então foi dessa forma que eu fiz na Universidade de Salamanca, e Lisboa e Coimbra é bem parecido também. E quem precisar aí de obter mais detalhes, tiver a vontade de fazer esse mestrado ou doutorado internacional, eu me coloco à disposição de estar ajudando todos os colegas. Se tu quiser mencionar o teu Instagram, pode ficar à vontade. Olha, meu Instagram é @advrodriguesalves, né? Eu tenho lá meu Instagram, tanto do escritório quanto pessoal. Você acessando qualquer um deles, você vai encontrar. Posso citar meu e-mail também, doutor? Claro, sem dúvida. Meu e-mail, para quem quiser mandar um e-mail perguntando, né, para receber esses detalhes, meu e-mail é dr.viniciusrodriguesalves, tudo junto, @yahoo.com.br. E meu WhatsApp, eu vou deixar, porque hoje o WhatsApp também se tornou um meio de comunicação. O meu número é 016 99108 3030. Doutor Vinícius, vi você lá com o doutor Matheus no Podsky da Difusão, achei interessante sobre o mestrado, me manda um oi lá que eu vou te enviar o passo a passo de qualquer uma dessas instituições e terei o prazer de ajudar um colega aqui do Brasil, principalmente criminalista. Eu brinco que criminal é bem melhor do que civil, né, doutor Matheus? Então, eu vou estar ajudando ali o que precisar para estar se ingressando aí nessa carreira, nesse estudo que vai ser enriquecedor para a sua vida. Peço as minhas respeitosas excusas aos civilistas, mas realmente tenho que concordar com o Dr. Vinícius, que penal é melhor que civil. Enfim, doutor, eu vejo que o doutor recentemente ingressou na pós-graduação em Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O que foi o teu objetivo ao ingressar na pós-lato sensu em Ciências Criminais? Eu venho observando a necessidade de sempre me manter atualizado. Então, eu já tinha feito algumas especializações ali na USP e eu gostei muito do método deles de transmitir a matéria. É uma visão muito garantista e é garantista e envolve o professor que é juiz, professor promotor, professor que é advogado. Ali na USP, você tem esse aparato de todos os lados e todos os lados caminham para o lado do direito real. Então,
A partir do momento que eu fiz essas duas especializações lá, quando teve aquela modificação do pacote anticrime, aí depois também teve uma de direitos humanos, eu fiz elas, e aí eu peguei, achei interessante fazer essa pós em criminologia. Por quê? Porque a gente sabe a prática, a gente tem o dom de transmitir a prática dentro da nossa atuação. E essa pós-graduação me ajuda a introduzir a teoria. E a teoria não é aquela teoria cansativa, é uma teoria objetiva. Então, ali, através do Dr. Cláudio Amaral, é um magistrado de São Carlos, Dr. Eduardo, é escritor de vários livros, advogado, militante aqui na nossa área, eles conseguem transmitir essa mescla, né, da teoria com a prática. Então, eu achei muito importante ingressar nessa pós e também tenho comigo que, às vezes, o meu doutorado eu não faça na modalidade internacional, eu faça na USP. Então, por isso que eu queria passar por essa experiência ali com eles nessa pós-graduação para mim definir se eu vou seguir com o meu doutorado na Espanha ou em Portugal, ou se eu vou fazer aqui na USP em São Paulo. Perfeito, excelente. Realmente a Universidade de São Paulo, a maior da América Latina, né? Inclusive, para quem está nos ouvindo, muito em breve será aberto um processo seletivo para mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco. Importante processo seletivo para quem deseja ingressar na Universidade de São Paulo. Doutor, eu, chegando ao final da nossa entrevista, eu devolvo-lhe a palavra para que o senhor faça as suas considerações finais. Doutor, as minhas considerações finais é de agradecimento novamente por ter compartilhado aqui com você as mazelas, né, da advocacia criminal realmente na prática. Você percebeu que eu não trouxe aqui muita teoria porque eu acho que a gente tem que transmitir a mensagem de forma abrangente, tanto para os colegas criminalistas quanto para a sociedade. Fiquei muito feliz, né, de saber que tem um colega como você que busca transmitir a informação e também unir a advocacia. Então, eu tenho mais que parabenizar essa sua atuação do que pautar alguma outra matéria, porque eu acho que as demais itens aí que a gente citou já foi de extrema relevância. E também digo que a gente tem o papel na sociedade de sempre acreditar num direito justo, num direito que não exista ilegalidade e que não exista justiceiros. Então, esse trabalho seu que você vem realizando e vai realizar com os demais colegas é um trabalho de união em favor, né, do direito democrático. Então, eu fico aqui meus agradecimentos e me coloco à disposição para todo evento que partir de você, porque eu sei que vai ser enriquecedor, não só para as pessoas que estão nos ouvindo, mas também para mim, que pude participar aí contigo. Doutor, eu agradeço a gentileza. Saiba que a recíproca ela é verdadeira. Rendo as minhas homenagens ao nobre doutor. Hoje não tivemos uma entrevista, tivemos uma aula de conhecimento jurídico e de técnica de atuação profissional da advocacia criminal. Sobre as dúvidas, muito importante que muitas pessoas terão imenso prazer de ouvi-lo. Então, assim sendo, externando os meus sinceros agradecimentos ao ilustre advogado entrevistado nesta data. Falamos hoje com muita honra com o nobre doutor Vinícius Rodrigues Alves, ilustre advogado criminalista de Ribeirão Preto, mas com atuação profissional em todo o território nacional.